Olá, como você está? Espero que esteja bem, em paz. Hoje aqui mais uma edição do nosso Café com Jesus, e nós vamos aqui a bola da vez, Gênesis 49, leitura e depois reflexão. Acompanhe comigo. Vamos lá. Jacó abençoa seus filhos. Então Jacó chamou seus filhos e disse: Ajuntem-se a meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó, ouçam o que diz seu pai Israel. Ruben, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder, turbulento como as águas. Já não será superior porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens e, a seu bel prazer, aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira tão tremenda e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Que tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Dan defenderá o direito do seu povo como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Gade será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá. A mesa de Azer será farta, ele oferecerá manjares de rei. Naftali é uma gazela solta, que por isso faz festa. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar. Pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Benjamim é um lobo predador, pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. São esses os que formaram as 12 tribos de Israel, e foi isso que seu pai lhes disse ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. A morte de Jacó. A seguir, Jacó deu-lhes estas instruções: Estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para a sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, e Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Senhor, nosso Deus, muito obrigado pela leitura que nós fizemos aqui de Gênesis 49. Agora, Pai, pedimos, vai à frente, ajuda-nos, Pai, e também nos dá clareza de ideias sobre a reflexão que iremos fazer acerca desse capítulo. Oramos assim no nome de Jesus, amém. Amém. Bom, Gênesis 49 é um dos capítulos mais solenes e proféticos aqui do Pentateuco, dos primeiros 5 livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio.
Nele, Jacó, aqui em Gênesis 49, está prestes a morrer, então o que ele faz? Ele reúne os seus 12 filhos para registrar ali as suas últimas palavras, mesclando então bênçãos, advertências, profecias sobre o futuro de cada tribo ali no território de Canaã. E começando ali pelos primeiros versículos, né? E primeiro Jacó convoca ali seus 12 filhos para o seu leito de morte ali, e ele revela o que aconteceria então com os descendentes de cada um deles nos dias vindouros. E o foco então muda de indivíduos para o futuro das tribos de Israel. A partir daí, uma série de dizeres relacionados a cada um desses filhos. E a primeira coisa que nós precisamos perguntar, essas bênçãos são todas boas ou ruins para os 12 filhos? Como é isso, né? O texto bíblico, ele chama o discurso inteiro ali de Jacó de bênção, versículo 28, e a cada um deu a bênção adequada. Mas na prática, o conteúdo ali funciona como um testamento profético baseado no caráter. Portanto, né, essas bênçãos, aí, esses dizeres, esse discurso, varia muito. Então, para alguns, são duras repreensões, como consequências, por exemplo, para Rúben, para Simeão e Levi, que não recebem palavras de prosperidade. Rúben perde o direito de primogenitura pela instabilidade moral dele. Simeão e Levi são censurados, então, pela violência. Para eles, a bênção foi, na verdade, o realinhamento das suas posições na história. A verdade dita em amor, é verdade, mas também numa autoridade paternal. Para outros, então, são profecias ali, podemos dizer, geográficas, econômicas, neutras ou positivas. Issacar, Zebulon, Aser e Naftali recebem, então, previsões sobre como seria a subsistência, a localização de suas terras lá em Canaã. São descrições ali de caminhos práticos de vida, sabe? E depois nós temos ali para Judá e para José, bênçãos extraordinárias de proeminência. Primeiro, Judá, que recebe então a liderança espiritual, política e a promessa real. E José, que recebe a maior efusão, né, a maior ali, consistência de palavras de fertilidade, proteção e afeto físico e espiritual de Jacó, funcionando então como porção dupla material. Aí a gente percebe que Manassés e Efraim, filhos de José e que Jacó havia adotado no capítulo anterior, eles não são mencionados aqui. E a razão é puramente estrutural. Veja só, nesse caso, o que acontece dentro do encerramento de Gênesis, essa questão é cronológica. Por quê? Porque o capítulo anterior foi exclusivo deles, como nós vimos. Gênesis 48 é esse capítulo, então, de adoção formal e da bênção de Manassés e Efraim. Ali Jacó, então, os eleva ao status de netos para filhos diretos, né? A gente vai ver em Gênesis 48, versículo 5, serão meus, assim como Rúben e Simeão são meus. É ali também que ocorre o famoso episódio que nós já vimos, que Jacó cruza os braços ali e coloca a mão direita sobre Efraim, que é o mais novo, dando-lhe então a primazia sobre Manassés. E o foco aqui então de Gênesis 49 são os patriarcas fundadores. Embora os dois filhos de José tenham herdado sim porções de terra como tribos independentes, mais tarde o capítulo 49 faz questão de manter essa estrutura fechada dos 12 filhos biológicos de Jacó. Toda a herança e o peso profético, então, atribuído a eles, são canalizados e resumidos na grande e robusta bênção concedida ao pai deles, né? Então, nesse sentido, é a questão de José, nós vemos ali do versículos 22 até o 26. Bom, temos aqui a questão também, algumas situações para conversar, sobre essa questão do paradoxo da graça na escolha de Judá. Quem deveria receber o cetro por direito natural era Rúben, o primogênito. Quem deveria receber por ordem de nascimento seguinte seriam ali então, na ordem, Simeão e Levi. Só que esses todos falharam no caráter. Judá também tinha sérios erros em seu passado, como nós já vimos ali o episódio com Tamar, lá em Gênesis 38, que nós já estudamos. No entanto, meus irmãos, a soberania e a graça de Deus escolhem Judá para carregar a linhagem do Messias. Lembremos que Deus não escolhe perfeitos. Ele escolhe e trabalha na história através da sua graça, que é redentora. Aí temos também a questão do cumprimento histórico de Levi, da maldição para uma consagração. Olha só, Jacó profetiza que Simeão e Levi seriam o quê? Espalhados em Israel, versículo 7. E no livro de Números, nós vemos então como isso se cumpre de formas completamente diferentes. Por quê?
Simeão e Levi. Simeão diminui drasticamente em número e acaba sendo absorvido pelo território de Judá. Levi, no entanto, posiciona-se ao lado do Senhor no deserto lá naquele episódio do bezerro de ouro que nós vamos ver ainda em Êxodo, capítulo 32, lá na frente. E por causa dessa fidelidade, a dispersão que era uma consequência dessa questão da bênção, ela na verdade vira um privilégio. Eles não recebem a herança da terra geográfica, porque o Senhor disse que a herança delas, eles seriam espalhados então para ensinar a lei e cuidar do tabernáculo. É o retrato então de como Deus, de como Deus pode transformar uma consequência dolorosa em um ministério sagrado quando há arrependimento e quando há posicionamento. E aí nós temos a questão dessas situações todas, Vamos falar aqui dos 3 primeiros filhos e as consequências do passado, dando uma análise um pouquinho mais profunda. Rubens, sendo primogênito, deveria ter a preeminência, mas perde a liderança, por quê? Por sua instabilidade. Tanto é que ele vai falar ali no versículo 3 e 4, turbulento como as águas, e também por ter profanado o leito de seu pai, aquele pecado que ele cometeu com Bila, concubina então de Jacó. Depois temos Simeão e Levi, versículos 5 a 7, são censurados devido à violência e à ira cruel que demonstraram lá naquele episódio de Siquém. Então Jacó profetiza que eles seriam dispersos e espalhados entre o povo de Israel e que se cumpre historicamente, porque Simeão, como nós já falamos, é absorvido por Judá e Levi torna-se a tribo sacerdotal sem território contínuo. Aí na linha de importância, Judá, a primazia e a promessa messiânica, dos versículos 8 até o 12, em que Judá, na questão de liderança e louvor, recebe então essa preeminência política e militar. Seus irmãos o louvarão e seus inimigos serão derrotados. E aí usemos a metáfora do leão, o leão de Judá, que é descrito aqui como um leão jovem, que é símbolo de força, soberania e realeza. E essa questão do cetro profético, o que é isso, Era um cajado longo de madeira, para você entender, usado por pastores para guiar, contar e proteger o rebanho. E no contexto do Antigo Oriente, esse objeto evoluiu então para um símbolo real, Ele indica então 3 coisas principais que representam esse cetro, e se você quiser também falar dessa maneira, primeiro, uma autoridade legislativa e judicial, em que segurar o cetro então significava o quê? Ter o direito legal de governar e de ditar leis e julgar causas. É por isso que o versículo complementa assim, nem o bastão de comando de entre os seus pés. Isso porque o líder assentava-se no trono com o cajado, com esse cetro, posicionado entre as pernas. Também é um sinônimo de soberania e realeza, representava a linhagem de Israel que viria dali. No caso, isso se cumpre historicamente séculos depois, com o rei Davi e se estende até por toda a monarquia ali de Judá. E o cumprimento messiânico também, em que a expressão ali que nós lemos, até que vem aquele a quem ele pertence, e aponta diretamente para quem? Para a pessoa de Jesus Cristo, o Messias. Então, Jesus é o cumprimento final do leão da tribo de Judá. Ele é o rei que detém o direito definitivo ao cetro eterno, conforme nós vamos ler em Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Então o texto traz essa forte promessa messiânica, é a linhagem real que culmina em Davi e posteriormente em Jesus. Depois aí nós temos algumas mais informações sobre os filhos de Lia, também temos a questão ali que vai falar sobre Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Aser, Naftali, e agora José, a bênção da fertilidade e proteção. Isso é porque, na verdade, são bênçãos triplas. José recebe as bênçãos dos céus, chuva, orvalho, das profundezas também, as águas ali profundas, águas subterrâneas, e da fertilidade, da madre e dos seios. Jacó destaca que as bênçãos sobre José ultrapassam a dos seus antepassados. Depois nós vamos ver ali a questão de Benjamim, que vai indicar ali no versículo 27 a indicação de uma natureza valente e combativa da tribo. Estamos dando uma passada aqui geral que nós já lemos sobre isso. Agora, o último pedido e a morte de Jacó, dos versículos 28 até o 33, a conclusão das bênçãos. O texto enfatiza que cada um recebeu a bênção adequada para a sua própria descendência. E o pedido de sepultamento, então, de Jacó, ele ordena de um modo contundente que seu corpo seja levado de volta a Canaã e sepultado ali na caverna de Macpela, no campo de Efron, o Eteu. Ele faz questão de lembrar que ali foram sepultados
Abraão, sua esposa Sara, Isaac, Rebeca e Lia. E aí o suspiro final, ao terminar de dar as instruções, Jacó recolhe os pés na cama, expira e se reúne aos seus antepassados. Gênesis 49, resumindo, funciona como uma transição teológica crucial na Escritura. Deixa então agora de ser a história de uma família patriarcal para se tornar a fundação da estrutura nacional e espiritual de Israel. O texto vai destacar a soberania de Deus, que apesar das falhas humanas, como as de Rubens, Simeão e Levi que nós já vimos, conduz a história para o cumprimento da sua aliança e aponta diretamente para a liderança do Messias através da linhagem de Judá. Gênesis 49, então, é esse fechamento de cortina da era dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Até aqui, Deus tratava com indivíduos e uma família específica. A partir, então, do próximo livro que nós vamos começar a ler depois da manhã, assim, né, se Deus quiser, os nomes que Jacó chama ao redor da sua cama não serão mais apenas filhos, mas os títulos das grandes tribos que formarão a nação de Israel. É o embrião, então, do povo da aliança. E, finalizando isso, um desafio pessoal que Gênesis 49 nos propõe, como até um motivo de oração específico, é a busca pela consistência de caráter antes da busca de proeminência, né, de sucesso, de conquistas. Ao observar os destinos aqui que nós vemos de Rubens, de Simeão e de Levi, nós percebemos que o talento, força ou direito natural não servem de nada se o coração for governado por uma instabilidade moral ou por uma ira descontrolada. Então, que o nosso clamor diário diante de Deus seja para que as nossas reações e os nossos impulsos passem sempre pelo crivo do Espírito Santo, a fim de que o nosso passado ou as nossas fraquezas emocionais, elas não sabotem, não mudem o propósito e o legado que o Senhor deseja construir por meio de nossas vidas, que nós deixemos tudo aquilo que nos rodeia, que é nosso, né, muitas dificuldades que nós temos, para que Deus possa agir através de nós e revelar a sua vontade. Espero que você tenha gostado de hoje, uma reflexão interessante. Um grande abraço e até o próximo Café. Café com Justiça. Valeu!